Hello, 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 everybody. Okay, so take a look first to start our class. What are these? For example, the wheel, the refrigerator, aspirin, the telephone, the airplane, the light bulb. O que todas essas coisas vêm para vocês na mente? O que elas são? Elas são grandes o quê? Great inventions. They're great inventions. The wheel, que é a roda. Refrigerator, aspirin, telephone, airplane, and the light bulb. They are one of the biggest inventions in the last 150 years, something like that, more than that. Some of them more than that. Okay, so what is an invention? Is something that you create. You have an idea and or you study a lot and then you make an invention, right? Would you like to have an invention of your own? Eu conheço alguns alunos que têm uma capacidade bem grande de fazer de criar alguma coisa, de fazer uma invenção legal. Alright, now take a look on the student's book on page 69. Here in this picture, you have some imaginary inventions. Bom, elas podem ser imaginary hoje, mas quem sabe no futuro elas possam existir. Que nem pra gente, por exemplo, quando eu era da idade de vocês, para mim era impossível falar no telefone olhando o rosto de alguém. Para mim isso era não dava, só naquela família Jetsons, aquele desenho animado, vocês já viram que eles falam na tela, aquilo era da minha época, mas isso nem se pensava em ter. E quando surgiu foi uma surpresa, né? Então, na minha época eu não pensava que isso poderia existir e hoje existe, assim como várias outras invenções. E aqui nessas figuras a gente tem umas invenções para facilitar a nossa vida, que nem é o título dessa nossa unidade 7, The Easy Life. Ok? Então, aqui, four people wanted something to make their lives easier. For example, look at letter A. What is she doing over here? She's on a bike going uphill. And she has a machine to help her in the hill, to help push her in the hill, right? On the hill. All right. The second one. What is he doing? Esse aqui eu garanto que a maioria de vocês ia amar. Por quê? Porque ele tá lá relaxing e a caneta está fazendo homework para ele. E aí? Não gostariam de uma canetinha mágica dessa? Uhum. A terceira, it's a car that flies. Vocês acham que no futuro vai ter cars that flies? Probably. E a letter D, eu amaria ter esse aqui, ó. This one is a robot that cleans the house for you. Perfect, right? Okay, so take a look at these sentences over here, okay? In the picture. You're going to match these sentences with the picture. For example, number 1, not clean the room. I have robot. So, of course, is letter D. Porque the girl in picture A don't have to clean the room. She has a robot. The girl in picture D doesn't have to clean her room. She has a robot. E as outras também. Então, pausem o vídeo, façam lá bem rapidinho e a gente vai fazer as frases ficarem melhores do que está escrito ali. Ok? Pause. Alright. Number 2. Machine help ride bike uphill. Como que a gente poderia construir essa frase, que é da letter A? She has a machine that helps her ride her bike up a hill. Very good. 3. Invention help homework, more time with friends. Essa é a letter B, que eu acho que é o que a maioria de vocês gostaria. He has an invention that helps with homework so he can have more time with friends, for friends. E a number 4, que é o magic car. She has a machine
that can get to places around the world in 10 seconds. Can you imagine? Go from here to United States in 10 seconds? No, I don't imagine. I can imagine that. Maybe a flying car that can get from here to downtown in 10 seconds, yes, but not far distance, right? All right. Então, what is an inventor? Inventor. An inventor is a person that creates things, that invents things, right? Can you think of famous inventors from this, for example? Can you think of a name of a famous inventor? For example, do you know who invented the telephone? Oh, gente, já estudaram história isso? Acho que sim, né? It's Alexander Graham Bell. He invented the telephone. What about the light bulb? The light bulb. Thomas Edison. And the airplane. Os americanos falam que foram the Wright Brothers, né? E aí tem gente que fala que é outro, Santos Dumont. Então a gente tem essa briga. Mas the airplane para os americanos é the Wright Brothers. All right. Now number 2, we have two people, Martin and Anna, and they want to become inventors, ok? Eles querem se tornar inventors. E eles foram num programa de rádio, de alguma coisa, com uma inventor, uma expert, to give them advice, para ela dar conselhos para eles sobre o que fazer, quais são as atitudes que tu tem que tomar para become an inventor, ok? Então, antes da gente escutar o áudio, eu quero que vocês match aqui, ó, as 1, 2, 3, 4 com A, B, C, D. For example, Martin has an idea for an invention. Qual seria a continuação dessa frase daquelas 4 ali? Martin has an idea for an invention. Qual seria? But doesn't want to say what it is? Probably. He has a job. Na number 2. He has a job and he wants to be an inventor. 3. Anna has a lot of ideas, but doesn't know where to start. Não sabe onde começar. And number 4, she's 13 and wants to be an inventor. Qual será? Né, gente? Fica difícil da gente decidir qual é a continuação sem a gente saber o contexto. Mas era para vocês se familiarizarem com as sentences. Agora sim a gente vai escutar o áudio, vamos escutar as advice que eles têm e completar essas frases, ok? Então vamos lá. Todo mundo escutando com muito cuidado para responder. It's 8:10 on Radio 24 Hours. I'm Jackson Bradley. Welcome to Expert Opinion. Today's expert is an inventor. Her name is Karen Ely, and she is here with us to answer your questions. Good evening, Karen. Good evening, Jackson. Karen, I'm sure we have lots of young people out there who want to become inventors. What would you say to them? What's your advice? 2 things. You shouldn't start thinking, what idea can I have to make $1 million? You should start with a little idea. You should think, what can I invent that makes one little thing in my life easier? For example, you often forget where you put your keys. What can you invent to help with that? That's an interesting thought. And we have our first caller, Martin from New Jersey. Hello, Martin. Hello, Jackson. Hello, Karen. I have a question. I have an idea for an invention, but I don't want to say what it is, of course. Absolutely not. If you have a good idea, you have to keep it to yourself first. Right. But my question is, I have a job, and I don't have enough time to work on my invention.
Should I quit my job? Good question. You shouldn't quit your job. If you don't have a job, the situation is much more stressful. Okay, thank you. You're welcome, Martin. And we have another caller. Her name's Anna, and she's still very young. Anna, how old are you? I'm 13, and I want to be an inventor. Fantastic. Yes, but my problem is that I have too many ideas. I have so many ideas that I don't know where to start. Good point. You're creative and you have lots of ideas. That's wonderful, Anna. That's what an inventor needs. But I'll tell you what you should do. You should work on your best idea first. You shouldn't forget about your other ideas, but you can't work on all of them at the same time. So get yourself a notebook and write down all your ideas, but work on one idea first. Okay. And then, when you figured out how to make that one idea work, then you can work. Alright. Conseguiram entender as partes principais, pelo menos? Very good. Ok, então vamos lá para number 2. Corrigindo, vocês conseguiram responder, botar em ordem? Então vamos lá. Number 1. Martin has an idea for an invention. Qual é a frase que completa ali? É a letter B. But doesn't want to say what it is. Então ele tem uma grande ideia, mas ele não quer dizer qual é. Claro, se é uma invenção e você espalha por aí, vão roubar a ideia de vocês, né? Então tem que ficar, ó, bico calado se tiver uma grande ideia. Number 2, he has a job and doesn't have enough time to work on it. Então ele tem um trabalho, mas ele não tem muito tempo para trabalhar nessa invention. Então é letter D. 3, Anna has a lot of ideas, but doesn't know where to start. Ela tem um monte de ideia, mas não sabe por onde começar, né? Esse é difícil. E number 4, she is 13 and wants to be an inventor. Então, number 4 é a letter A. Conseguiram? Alright. Na number 3, a expert, ela dá advices. O que é advices? Conselhos. E ali ela fala you should or you shouldn't do that, right? Então, olhando aqui, a nossa gramática de hoje é sobre should e shouldn't. O que seria isso? Seria give advice. Você vai dar um conselho usando should or shouldn't. Você deveria ou você não deveria. Então, é um conselho, não é você deve, né? Você deveria fazer isso, né? Então, é give advice. Então, should quer dizer it's a good idea. You should, it's a good idea. E shouldn't, que é should not, é a abreviação. It's not a good idea. Bem fácil, né? Should e shouldn't. Ok, então voltando ali para number 3. Então, essa expert deu essas opiniões para ele, essas advice, quer dizer. Opiniões não, conselhos. Vamos tentar completar ali? E aí eu corrijo. Com o contexto do listening, já dá para vocês completarem, ok? É só ver se faz sentido ou não a frase com should or shouldn't. Então, pause the video para fazer rapidinho e a teacher já corrige, pode ser? Alright. Pause. Pausaram? Então, vamos lá. Number 1. You should or shouldn't start thinking, what idea can I have to make $1 million? Should you or shouldn't you? No, you shouldn't. You shouldn't start with the idea, oh my God, I want to make a lot of money. No, you have to, maybe this starts small and turns out big. Senão você nunca vai ter uma ideia. Se você pensa assim, eu quero ter uma ideia de $1 milhão. Não. Então ela falou, you shouldn't. Number 2, you should or shouldn't start with a little idea. You should start with a little idea. 3, you should or shouldn't think, what can I invent that makes one little thing in my life easier? You should. Aí ela deu um exemplo, né? Se você esquece das suas chaves o tempo todo, invente um negócio que faça te lembrar. Isso várias pessoas já inventaram, uns negocinhos que faz um bip, coisa. Então, são coisas do dia a dia que te faz
esquecer ou faz te atrasar para alguma coisa, que venha as ideias que pode ser que alguma pessoa esteja passando pela mesma coisa que você. Se você inventa isso, vai facilitar a vida de muita gente e, ó, pode ser a $1 million idea. Number 4. You should or you shouldn't quit your job. Quit is stop working. Quit your job. Shouldn't. You shouldn't quit your job. Number 5. You should or shouldn't work on your best idea first. You should. If you have a lot of ideas, you should work on the best one first. Sempre é melhor primeiro para depois para as outras menores. Então, you should. E number 6, you should or shouldn't forget about your other ideas. You shouldn't forget about your other ideas. Deixa elas lá, trabalha na melhor e depois volta para elas. Se você tem várias ideias, vamos ver qual é que funciona melhor, right? Ok. Então, voltando para a nossa grammar, que está aqui. Que está aqui. Então, essa rule é exatamente essa que eu coloquei no quadro, ok? Na number 2 ali, a gente tem algumas frases para vocês usarem o should or shouldn't, ok? For example, ali, I have a headache. O que você deveria fazer usando essas palavras aqui, ó? I have a headache, you should take an aspirin. You should take an aspirin. Então, é um conselho. Daí, vocês vão pegar o verbo aqui de cima e o substantivo aqui de baixo, tá? Então, I have a headache. Qual é o conselho? You should take an aspirin. Vamos ver a number 1. I'm really thirsty. Thirsty. You should drink water, né? Pega o verbo drink e o substantivo water. You should drink water. Number 2, my eyes are tired. What should you do? You should... daí você pode usar o shouldn't aqui. You shouldn't read a book anymore. You shouldn't read the book anymore. See, if your eyes are tired, you shouldn't read the book anymore. Number 3, I'm tired. I'm tired. You should go to bed. Should go to bed. You number 4, I feel sick. What should you do? You shouldn't eat any more cake. Sick do estômago, né? You shouldn't eat any more cake. Não, se você não tá se sentindo bem, não pode comer mais bolo. Alright, gente, por hoje é só. I'm going to give you the homework. The homework is workbook page 64 é pouquinho, tá? Ó, workbook page 64, somente o number 5. E a 65, somente o number 6 and 7. Ok? Esse é o homework para vocês me enviarem. 3 coisinhas só, bem pouquinho. Um grande beijo e até a próxima. Bye, everybody.